Glorifique-se a Deus, pois Deus é amor. Isso mesmo, Deus é amor. Ele transborda de amor. Tudo que Deus criou foi criado para amar. Cada criação de Deus foi por amor. Deus nos criou para nos amar. Por isso, nós somos objetos do amor de Deus. Não existem filhos ilegítimos para Deus. Deus é soberano. Ele te planejou desde o ventre da sua mãe. Você não é um acidente, você não é um acaso. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus e há um propósito nisso. Deus te fez para amar. Entenda isso, é importantíssimo que você entenda isso. Todos nós nascemos para amar e ser amado. E o amor, ele é inútil se não for direcionado a alguém. Por isso que a gente tem esses objetos de desejo, esses objetos de amor. A gente começa a amar o que está ao nosso redor. Tem pessoas que são super apaixonadas pelas flores, né? A natureza, pelos animais, pelas aves. Por quê? Porque Deus colocou isso no nosso coração. Vem do nosso Pai, está no nosso DNA. Efésios, no capítulo 1, no versículo de 4 a 6, Paulo ensina algo interessantíssimo. Ele diz o seguinte: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, para sermos adotados como seus filhos. Aleluia. Então, meu amado, minha amada, saiba, todos nós temos um chamado especial de Deus. Você é chamado para ser amado e para amar. Você é chamado para pertencer à família de Deus. Você é chamado para ser filho de verdade. Você é chamado também para abençoar outros, trazer outros que estão distantes a conhecer o Pai. Você é chamado para ser enviado, para evangelizar, para falar desse amor de Deus. Você é chamado para testemunhar a sua fé, o que Deus tem feito na sua vida. Você é chamado para viver a eternidade com Deus. E viver a eternidade com Deus, você tem que amar as coisas que Deus ama. Odiar as coisas que Deus odeia. Eu vou repetir essa frase que eu tanto gosto dela. Você nasceu para a eternidade. Você deve amar as coisas que Deus ama. E você deve odiar as coisas que Deus odeia. Em João, no capítulo 10, versículo 27, Jesus diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se o Espírito Santo está tocando o teu coração nesta manhã, querido, querida, saiba, é porque você ouve a voz do Espírito Santo de Deus. É uma voz que mexe com o nosso ser. É uma voz que a gente começa a se remexer, começa a entender, começa a abrir a nossa mente para entender que nós somos amados, que nós somos filhos de Deus. Deixa Deus te amar, deixa Deus cuidar de você. Entra no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. É o lugar mais seguro do mundo. Deus te fez para te amar do jeito que você é. Sabia disso? Deus sabe quem você é. Ah, mas eu sou um pecador, eu sou um traficante, eu estou preso, eu estou no hospital, eu estou numa situação deplorável, eu estou escravizado no pecado, eu estou viciado. Não interessa, Deus ama você do jeito que você é. O amor de Deus é incondicional, você não consegue impedir o Deus de lhe amar. Não existe um segundo sequer em sua vida em que Deus não tenha te amado. Entenda isso. Por isso que em João 3, 16, 17, um versículo tão conhecido, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que
todo que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É um amor incondicional, um amor que se sobrepõe. Você foi feito para nascer e viver em meio a uma família, a família de Deus. Lembra de Jesus? Jesus tinha vários irmãos. 4 meio-irmãos são citados na Bíblia. Tiago e Judas escreveram livros que estão na Bíblia. Então, pelo menos na família de Jesus, sabe-se que tinha umas 7 pessoas, né? José, Maria, Jesus, mais Tiago, Judas, mais 2 irmãos. Então, nós nascemos para isso, para viver em família. 1 João, no capítulo 3, versículo 1, diz: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Em Efésios 3, 14 a 19, Paulo diz o seguinte: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome, a família do Pai, a família de Deus. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a você que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados, alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade.